Evangelho, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santo Alberto Magno, doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganha a sua vida. Quem procurar ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 32ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a graça, melhor, nos dá a graça de continuarmos o 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. Damos prosseguimento à meditação desse capítulo, ouvindo o Senhor que fala com seus discípulos, fazendo referência ao episódio de Noé e ao episódio de Ló em Sodoma e Gomorra. Nos dois exemplos que o Senhor refere, estão retratadas a condição de perseverança diante do mandato da graça de Deus, a atitude de perseverança, ou melhor, de obstinação a não obedecê-lo. No tempo de Noé, Noé ouviu a voz do Senhor e admitiu uma atitude em acordo com a vontade do Senhor. Noé obedece a Deus, abandona todo e qualquer vínculo com aqueles que não buscam a Deus, escolhe a Deus sobre todas as coisas, é o cumprimento de sua palavra e decididamente segue adiante. Sua vida e sua escolha se torna o primeiro e o grande sinal para a conversão das demais famílias, mas eles obstinadamente rejeitam tudo aquilo que Deus, através de Noé, transmite a eles em favor da conversão para que não pereçam. O episódio de Ló vai se dar de maneira muito similar. Também Ló será chamado a uma atitude de fidelidade a Deus, será visitado pelos mensageiros do Senhor e terá uma atitude de consonância com a vontade do Senhor. Até o momento em que o Senhor o conduz para fora da cidade, rompendo definitivamente qualquer vínculo e qualquer proximidade com uma conduta que não lhe seja agradável. E naquele momento vem o exemplo da esposa de Ló, que diante da destruição da cidade, diante das penas infligidas sobre a cidade, ela olha para trás e sente pena, sente dó, vamos dizer assim, por aquilo que está acontecendo, mostrando o quanto o seu coração, apesar de seguir a voz do seu esposo, ainda deseja e anseia por aquela vida que Deus
reprovou abertamente. E não só isso, Deus deu sinais, né, dessa reprovação. Ela estava junto do seu marido, que foi o sinal de Deus para o povo de Sodoma e Gomorra. E, mesmo assim, ela permaneceu obstinada a uma atitude de distanciamento, ou seja, a uma atitude de vínculo àquilo que não era agradável ao Senhor. Ela poderia estabelecer uma total ruptura, mas não quis. Permaneceu ainda, ao menos com o coração, com seus anseios, associadas àquela realidade que estava distante de Deus e que, para ele, era causa de ofensa. E dessa forma, sobre ela veio a mesma sorte lançada sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, mesmo ela tendo tido dentro de casa o seu próprio marido, que lhe deu um testemunho da parte de Deus a respeito da vontade soberana de Deus e a respeito do poder do Deus Altíssimo, né? Porque eles estão diante daquilo que se cumpre contra a cidade, né? Então está se cumprindo agora a punição de Deus contra aquela cidade. E ela se associa aos anseios e desejos daquela cidade, lamentando-se pela punição que Deus lançou e dessa forma unindo-se à sorte daqueles que iriam ser devorados pelas chamas. Bom, no momento seguinte, o Senhor diz que vai se manifestar diante de nós, a fim de que nós possamos conhecer a sua glória, contemplar a sua face, bendizer o seu nome e alegrarmos-nos com ele. Porém, nem todos vão seguir o mesmo caminho, a mesma escolha. A vida continuará ao seu ritmo, tanto que trabalharão juntos, descansarão juntos, dividirão a vida juntos, porém, o divisor de águas será o quanto aquele coração escolheu a Deus, recolheu os sinais que foram entregues e com ele permaneceram. Eis o ponto-chave, eis o divisor de águas, eis o tesouro que nos é oferecido. Hoje, celebrando a memória de Santo Alberto Magno, podemos recordar o quanto esse santo bispo entregou sua vida para que as almas conhecessem a misericórdia de Deus. Ele foi um arauto, foi o sinal da misericórdia de Deus para que muitas almas, conhecendo, se convertessem e buscassem a comunhão com o Senhor. E de fato, pelo seu testemunho, muitos homens e mulheres abraçaram a vontade do Senhor e conheceram a salvação que vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor pelo testemunho de Santo Alberto Magno, que escreve de maneira tão delicada, por exemplo, sobre a Santa Eucaristia. Eu trago para vocês um trechinho dos seus escritos que estão na liturgia das horas de hoje. Fazei isto em memória de mim, diz o texto bíblico no Evangelho de São Lucas. Há duas coisas a notar aqui nesta afirmação de Jesus. Primeiro, a ordem de realizar este sacramento, a Santa Eucaristia, com as palavras, fazei isto. Segundo, que é um memorial do Senhor, quando se encaminhava para a morte por nós. Ele diz, portanto, fazei isto. Nada mais útil, nada mais suave, mais salutar, amável, mais semelhante à vida eterna poderia ele ordenar em nosso favor. Vamos mostrar um por um
esses predicados. Útil para remissão dos nossos pecados e utilíssimo na vida para a plenitude da graça. O Pai dos Espíritos nos guia ao que é útil para receber sua manifestação, porque a santificação está em seu sacrifício, ou seja, quando se ofereceu no mistério, tanto ao Pai em nosso favor, quanto a nós, para nossa união com Ele. Por ele sacrificou-me a mim mesmo. Cristo, que se ofereceu imaculado a Deus pelo Espírito Santo, purificará nossa consciência das obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo e verdadeiro. Nada igualmente mais suave, nada se pode imaginar mais suave do que aquilo onde Deus mostra toda a sua doçura. Concedeste-lhe o pão do céu preparado sem esforço, tendo em si todo o deleite e todo o sabor. Este alimento manifestava tua doçura para com teus filhos, acomodando-se ao gosto de cada um, convertia-se no que cada qual desejaria. Fantástico. Essa citação do livro da sabedoria, mostrando como o amor de Deus se traduz em delicadeza. Não poderia também ordenar nada mais salutar. Este sacramento é o fruto da árvore da vida, caríssimos irmãos. Quem o tomar com fé sincera e devota não provará para sempre a morte. É a árvore da vida para quem alcança. E feliz quem a possui, diz o livro de Provérbios. Quem me come, viverá por mim, diz o Senhor. Não poderia também determinar nada mais semelhante à vida eterna, pois a continuidade da vida eterna se origina de Deus e em sua doçura se infunde nos que vivem a felicidade na comunhão com Deus. Queridos irmãos e irmãs, são belíssimas as palavras de Santo Alberto Magno, que nos mostra, através dessa meditação da Santa Eucaristia, a profundidade e a beleza do mandato do Senhor e da entrega do Senhor por nós. Peçamos a intercessão de Santo Alberto Magno para que também nós possamos oferecer a nossa vida por amor e recarregados, revigorados nas fontes da Eucaristia, possamos empenhar a nossa história no cumprimento da vontade do Senhor para que mais almas o conheçam, amem e o escolham agora e por toda a eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Alberto Magno e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.